A nossa saudação cordial a todos vocês que estão conosco para mais uma reflexão, mais um estudo da Palavra de Deus, dando continuidade aos nossos estudos no Evangelho de Marcos. E hoje convido vocês à meditação sobre Marcos capítulo 5, versículos 21 a 43, onde nós temos um cuidado todo especial que Jesus demonstra tanto quanto ao corpo, quanto em relação à alma do ser humano. E ele sempre cuida da gente como um todo. Na semana passada, nós tínhamos visto o poder de Jesus, provando que ele é o eterno Filho de Deus, e não só o Filho da Virgem Maria, não só o homem de Nazaré, ele é o homem, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Nós vimos o poder dele sobre a natureza, quando Jesus acalmou o vento e o mar numa tempestade repentina no mar da Galileia. E vimos o poder de Jesus sobre os demônios, quando a leste do mar da Galileia, ou lago de Genezaré, ele expulsou uma multidão de demônios de uma pessoa de Gerasa, aquele gerazeno que se tornou um seguidor de Jesus, ao qual Jesus pediu que ele divulgasse junto a sua família, seus parentes, na sua região, uma região gentia, não judaica, os grandes feitos de Deus. Então, Jesus demonstrou ser o Messias enviado por Deus, mostrou seu poder sobre a natureza, ele é o Criador de todas as coisas, e sobre os demônios. E hoje, então, nessa cura e na ressurreição, nós vamos ver o poder de Jesus sobre o corpo, ele é sobre a pessoa, porque ele é o Criador da gente também, né? Então, Marcos 5, a partir do versículo 21, do 21 até o 24, nós temos o pedido de Jairo, um líder da sinagoga, do lugar de cultos de Cafarnaum, e ele tem um pedido todo especial. De repente, Jesus é interrompido por um pedido de uma mulher que há muitos anos está doente, e depois volta à sequência do que aconteceu em relação ao pedido de Jairo. Bem, Jesus voltou então para o lado oeste, para Cafarnaum, sua cidade, vindo da região de Gerasa, onde ele tinha expulsado aquela multidão de demônios. A multidão, como sempre, aperta Jesus, e o Jairo, que é um líder da sinagoga, um responsável pelo culto, pela ordem das coisas, pelo ensino, não o pregador ou o ensinador propriamente dito, né? Isso era coisa mais dos rabinos, dos professores, dos mestres, mas esse é o sujeito líder da sinagoga, ele tem um pedido todo especial para Jesus. Ele consegue chegar perto de Jesus, arrojou-se aos pés de Jesus e faz um pedido. Ele pede que Jesus vá com ele e imponha a mão sobre a sua filha de 12 anos, que está gravemente enferma, e ele tem medo que ela venha a morrer. Ele pede que Jesus imponha a mão, então, esse toque salvador de Jesus. E Jesus foi com ele, uma grande multidão o comprimia. Mas, de repente, uma mulher que há 12 anos estava com uma grave doença, chega por detrás e toca em Jesus na sua veste para ser curada. Coincidentemente, a menina, a filha do Jairo, tem 12 anos. Essa mulher também, durante 12 anos, sofre de uma grave hemorragia, provavelmente hemorragia uterina. Ela já tinha gastado tudo com os médicos. O Talmud, que é um livro muito importante dos judeus, ele tinha uma série de prescrições, 11 rituais de como uma pessoa nessa situação poderia se curar, rituais que nós chamaríamos assim de supersticiosos, né? Provavelmente ela tentou tudo isso também.
Nós sabemos de Levítico, capítulo 15, no Antigo Testamento, Levítico 15, 25 a 30, que a pessoa que sofria de hemorragia, ela era considerada não só fisicamente doente, mas também ritualmente impura, né? Em termos de culto, de adoração a Deus, ela tinha que ficar afastada das pessoas, ela não tinha o direito de estar junto com as pessoas, louvando a Deus, porque era considerada ritualmente impura. Então, essa pessoa sofria tanto no corpo, quanto na sua mente e na sua alma. Ela era, digamos assim, duplamente castigada, por assim dizer, tanto a sua doença física quanto a consequência, né? Sendo ritualmente impura. Pois é essa pessoa que chega com toda confiança e tremor e medo para que ninguém note o que ela está fazendo, porque as pessoas impuras não podiam encostar em outras pessoas. E ela discretamente chega por trás, toca na veste de Jesus, imediatamente estanca a hemorragia e ela fica completamente curada. Ela deve ter dado uma disfarçada, mas Jesus, como em sua onisciência divina, sabe o que aconteceu. Ele olha ao redor e, sentindo que dele saiu o poder, claro que ele sabia que foi ele que curou milagrosamente essa pessoa, mas ele diz assim: quem me tocou? Alguém me tocou, né? Querendo levar esta pessoa à confissão de que ela confiava nele, né? E de repente essa mulher, com todo o temor, com todo o medo, ela confessa que foi ela. Daí Jesus lhe diz: não temas, não tenha medo, fica tranquila, minha filha, a tua fé te salvou. Quando a Bíblia fala, quando Jesus fala, a tua fé te salvou, isso tem esse sentido físico, nesse caso físico, mas claro que tem a conotação espiritual. Ela não está mais culticamente falando, ritualmente falando, ela não está mais impura, ela está pura agora. Se ela confia em Jesus como Messias enviado por Deus, como seu Salvador, ela tem o perdão da cura espiritual do dano maior, que é o pecado. Então ela é curada tanto fisicamente quanto na sua alma. É isso que Jesus faz conosco também. Ele nos cura muitas vezes de nossas doenças, faz isso através da oração, faz isso através da medicação, faz isso através da medicina, dos médicos, dos hospitais, mas nós atribuímos, como cristãos, toda e qualquer cura a quem de direito, a Jesus. Independente se ele faz isso como um milagre, como nós gostamos de chamar, de repente a pessoa está curada, ou se ele usa meios e que tipo de meios, isso nós deixamos com ele, nós confiamos inteiramente nele. E quando ele diz à mulher, ele diz para nós: fica em paz, fica tranquila, a tua fé te salvou. É a fé que nos salva, tanto no corpo quanto na alma. Pois depois desse episódio, imaginam a ansiedade de Jairo a essa altura. Aí Jesus vai adiante com o Jairo, mas as pessoas chegam, de repente, gente da casa de Jairo e avisam o Jairo: o seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Imagina, o coração dele quase deve ter parado. A gente que é pai sabe como é que é isso. Ou pais, uma mãe também sabe o que é isso. Mas diz o versículo 36 de Marcos 5, mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Uma palavra semelhante, ele tinha dito à mulher: a tua fé te salvou, e aqui ele diz a Jairo: tenha fé. E aí Jesus continuou no caminho em direção à casa, e quando chegaram ali tinha todo um alvoroço, porque
a menina tinha morrido. E provavelmente carpideiras ou pessoas profissionais para chorar no luto provavelmente já estavam ali. Tinha um rebuliço muito grande. Jesus toma consigo o Pedro, o Tiago e João, os irmãos Tiago e João, os mais chegados, que seriam os futuros líderes da igreja, e junto com os pais, ele vai para o quarto onde a menina está deitada, a menina está morta. No mais, ele manda todo mundo sair. Ele diz assim: a menina não está morta, ela está apenas dormindo. As pessoas acharam isso muito estranho e começaram a caçoar, rir de Jesus. Mas ele não se importou. Ele pediu que as pessoas todos saíssem, entrou no quarto, pegou a menina pela mão e disse: Talitá cumi. Em aramaico, um dialeto do hebraico, dos hebreus, né? Em aramaico, linguagem materna deles ali, era língua materna de Jesus também. Talitá cumi, isto quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. E olha que beleza. Graças a Deus, no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Começou a andar como se nada tivesse acontecido. E todos ficaram admirados. Então, o que aconteceu aqui? Mais um grande sinal de Jesus atestando o seu poder sobre o corpo, e ele é o Criador de todos nós, né? Ele não é só o Salvador, ele também é o eterno Criador. Ele demonstra o poder sobre o corpo nesta ressurreição. Diz o último versículo: então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura e mandou que dessem comida à menina, como se isso fosse possível. Mas em várias ocasiões, quando Jesus fazia um sinal extraordinário, ele pedia para as pessoas abafarem o assunto, não fazer muita divulgação. Aqui, talvez querendo que as pessoas acreditassem que ela realmente estava só dormindo, uma espécie de coma, né? E que algo tão grandioso como a ressurreição não tivesse acontecido. Jesus pedia para entre os judeus isso não se espalhar muito, porque não era ainda a hora de ele ser perseguido e morto. Bem diferente daquele caso anterior que vimos no estudo passado, daquele ex-endemoniado Gerazeno, de quem saiu uma multidão de demônios. Jesus disse: na terra gentia, não judaica, vai e prega o reino de Deus. O reino de Deus chegou. Eu sou o Salvador da humanidade, vai e prega. Mas entre os judeus ele recomendava, pedia que isso não fosse divulgado com essa intenção. Ele não queria que fizessem propaganda dele nesse momento, né? E ordenou mais uma coisa, que dessem comida à menina, porque sabe, para os pais, assim, ter certeza que ela está ali, está bem. Talvez a mãe estivesse em estado de êxtase. Ele deve ter dito assim: acorda, mãe, olha aí, a tua filha, ela está com fome, dá comida para ela, para provar que ela realmente estava bem. Irmãos, essa cura e essa ressurreição provam, então, todo esse poder de Jesus, provando que ele é o eterno Deus, o Criador, e ele é o doador da vida eterna, tanto da cura física quanto da cura espiritual. Eu gostaria de, antes de concluir, lembrar ainda uma palavra de Jesus em João 11, 25, que ele disse a Marta, irmã de Maria e Lázaro, por ocasião da morte de Lázaro, o qual ele ressuscitaria logo depois da palavra que nós vamos ouvir. Lázaro, que já estava 4 dias na sepultura. Jesus disse a Marta: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Viverá eternamente, falando da ressurreição. Isso está em João 11, 25.
E lembro também 1 Coríntios 15, esse capítulo maravilhoso, o maior capítulo da Bíblia sobre a ressurreição, falando da ressurreição de Cristo, garantia da nossa ressurreição. 1 Coríntios 15, 19 diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, às coisas do aqui e agora, somos as pessoas mais infelizes dentre os homens. Muita gente se agarra a Jesus só em relação às coisas do aqui e agora, em relação ao materialismo, bens materiais, relacionamentos com pessoas ou curas físicas. Mas diz 1 Coríntios 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, o que prova que os mortos também irão ressuscitar. Portanto, Jesus é o Todo-Poderoso Deus, nele podemos e devemos confiar, não temer, aconteça o que acontecer neste mundo, tudo está debaixo do seu controle, do seu comando, e ele sabe o que é melhor para nós, e a bênção final que ele nos dará um dia, quando ele voltar, é a ressurreição, e estaremos sempre, para sempre, com o Senhor. Que esta bênção, pela fé em Cristo, seja dada a você, a mim, a todos nós. Amém. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado por mais essa oportunidade que tivemos de meditar na Tua Palavra, esses dois casos provando o Teu poder sobre o corpo, tanto sobre as doenças quanto sobre a própria morte. Tu és a ressurreição e a vida. Com a tua ressurreição garantes também que iremos ressuscitar. Perdoa todos os nossos pecados, perdoa nossa fraca fé, fortalece-nos nesta fé, nessa confiança em Ti, e concede-nos vivermos na fé, na confiança em Ti todos os dias, até vivermos eternamente contigo depois da ressurreição. Oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Muito obrigado, estimadas irmãs e irmãos, por terem estado comigo mais uma vez, e desde já o convite para uma próxima oportunidade. Até lá.